Às vezes, o que mais dói não é a traição em si. É perceber que ela sempre foi possível. Que, no fundo, você nunca teve o lugar que pensava que tinha. Nem no coração dela, nem dentro da sua própria família. O meu nome é Henrique. Tenho 29 anos. É se alguém me dissesse há 2 anos que a minha esposa me trairia com o meu próprio irmão. Que o filho que eu esperava com todo o amor do mundo não era meu. Eu teria rido. Um riso de nervoso. Um riso de quem ainda não sabia o que era perder tudo. Perdi o amor da minha vida. Perdi a minha casa. Perdi o respeito dos meus pais, se é que algum dia tive. E tudo isso, para proteger o filho preferido. O tal, menino de ouro. Eles mentiram, manipularam e me colocaram como vilão. Ela, inventou que eu era controlador. Meu irmão, sorriu e me olhou nos olhos, enquanto tocava a barriga dela. E eu fiquei em silêncio, engoli tudo, até não sobrar nada de mim. Mas isso não é só uma história de dor. É uma história de reação. De levantar, com a mesma força que a vida usou para me derrubar. Uma história de um homem que renasceu das cinzas, não para perdoar, mas para se vingar com classe, com dignidade e com provas. Se você já se sentiu deixado de lado, ignorado por quem devia te proteger, ou enganado por quem dizia te amar, fica comigo até o fim. E me diz nos comentários: você teria feito o mesmo? Ou teria perdoado? Tudo começou muito antes da traição. Muito antes do casamento. Começou, no dia em que eu nasci como o filho errado. Vamos voltar um pouco no tempo. E eu vou te mostrar, porque, às vezes, o maior erro da nossa vida é confiar nas pessoas erradas. Parte raízes que nunca cresceram, a dor de ser o filho esquecido. Quando as pessoas falam sobre infância, normalmente vem um brilho nos olhos. Risos, presentes, abraços de pais orgulhosos. No meu caso, vem silêncio. Vem esquecimento. Eu tinha 7 anos quando entendi que não era prioridade. Era meu aniversário. Mas minha mãe passou o dia organizando o jantar importante do meu irmão. Ele ia receber um certificado de participação em um torneio de xadrez. Participação. Nem foi campeão. Eu, do lado, com o meu desenho torto feito na escola e o bolo que a Dona Luísa, a vizinha, me ajudou a preparar escondido. Ninguém apareceu para cantar parabéns. Foi ali, naquela cozinha fria, que eu percebi. Naquela casa, eu não era filho, era figurante. Isso não mudou com o tempo. Quando eu entrei no time de matemática da escola, silêncio. Quando passei em primeiro lugar no vestibular de engenharia, silêncio. Mas quando o Daniel, meu irmão mais novo, o milagre da família, conseguiu um estágio de 2 meses numa loja de shopping. Teve churrasco, balões, vídeo no Facebook. Orgulho que não cabe no peito. Engraçado, né? Meu pai dizia que eu era difícil. Que eu não sabia mostrar gratidão. Como se fosse fácil. Agradecer a quem nunca te viu de verdade. Só quem me tratava com afeto era a Dona Luísa, minha vizinha do lado. Ela sempre dizia: Henrique, o mundo pode esquecer de você. Mas você nunca pode esquecer quem você é. Na época, eu não entendia. Hoje, essas palavras são tatuadas na minha alma. Eu saí de casa no dia em que recebi a carta de aceitação na universidade. Mostrei para minha mãe. Ela olhou, sorriu sem emoção e disse: não conta para o seu irmão. Tá, ele não passou e já está muito triste. Uma semana depois, fui convidado para uma festa surpresa. Eu achei que, finalmente, era para mim. Mas quando cheguei, era uma festa para o Daniel. Pela força de ter tentado. O bolo tinha a frase: estamos orgulhosos de você. Eu só fiquei ali, segurando a carta da faculdade no bolso. E foi naquele instante que eu soube. Se eu não fosse embora, eu ia morrer por dentro. Trabalhei como garçom, lavava pratos, estudava à noite, dividia apartamento com 3 desconhecidos e dormia no sofá por 2 anos. E mesmo assim, nunca ligaram. Nunca perguntaram se eu estava vivo. Mas eu resisti.
E me formei com honra. Consegui meu primeiro emprego fixo. Aluguei meu primeiro apartamento. E depois de anos, a vida finalmente parecia estável. Eu achei que tinha deixado tudo isso para trás. A dor, o abandono, as festas sem parabéns. Mas o passado tem um jeito estranho de bater à porta. E quando bate, às vezes, entra pela sala sem pedir permissão. Eu não sabia que ao abrir a porta para minha família de novo, eu estava convidando a traição para morar na minha casa. Parte 2. Um almoço. Um erro, quando o passado bate à porta. Fazia quase 7 anos. 7 anos desde a última vez que eu tinha falado com meus pais. 7 anos desde o dia em que saí daquela casa, sem olhar para trás. E de repente, lá estava ele, Daniel. Uma mensagem no Instagram. Oi, mano. Podemos conversar? Mano. Depois de tudo. Depois de uma vida inteira sendo tratado como um intruso. Ele achava que bastava um oi. Mas sabe o que é pior? Eu respondi. Marcamos um almoço. Num restaurante pequeno. Longe de tudo. Eu cheguei 15 minutos antes. Sentei perto da janela. Ele chegou com aquele mesmo sorriso. O mesmo que usava quando queria convencer meus pais a culpar eu pelas bagunças dele. Conversamos. Ou melhor, ele falou. Contou que os nossos pais sentiam saudade. Que as coisas tinham mudado. Que eu devia dar uma chance. Parte de mim queria levantar e ir embora. Mas outra parte, a que ainda carregava uma criança ferida dentro do peito, queria acreditar. Queria ouvir da boca deles. Desculpa, filho, nós erramos. Então eu fui. Fui ver meus pais. Eles me abraçaram. Disseram que sentiam muito. Que estavam orgulhosos. E eu, burro que fui, acreditei. Convidei-os para almoçar em minha casa no domingo seguinte. Fiz comida. Comprei vinho. Minha esposa, Beatriz, ficou surpresa, mas apoiou. Ela sempre quis me ver mais leve. Mais em paz. Beatriz era tudo que eu sonhava. Linda, inteligente, doce. Nos conhecemos na faculdade, mesmo com minhas feridas. Ela ficou. E mesmo sabendo que minha família era um abismo. Ela tentou construir uma ponte. Ela os recebeu com carinho. Riu das piadas do meu pai. Ajudou minha mãe na cozinha. E Daniel olhava para ela, como quem vê algo que nunca pode ter. No começo, achei que era só admiração. Depois, comecei a perceber coisas. Toques demorados demais. Sorrisos trocados nos cantos da casa. Daniel aparecendo sozinho durante a semana. Beatriz dizia: ele só quer se reaproximar. Está tentando ser seu irmão de novo. E eu, como um idiota, quis acreditar, mas algo não encaixava. Eu chegava do trabalho e encontrava flores novas na sala, que não fui eu quem dei. Bilhetes rabiscados com letras que eu reconhecia. Daniel nunca foi bom em esconder rastros. Eu estava paranoico. Ou finalmente acordando de um sonho que sempre foi frágil demais. 3 semanas depois daquele almoço, Beatriz anunciou que estava grávida. Eu chorei. Abracei-a. Beijei sua barriga. Disse: você me deu a chance de consertar minha história. Mal sabia eu que o que ela me deu foi um novo motivo para quebrar de vez. A partir daquele dia, Daniel começou a aparecer quase todos os dias. Trazia presentes, frutas, doces. Ajudava Beatriz a montar o quarto do bebê. E um dia, eu vi ele se ajoelhar, colocar a mão sobre a barriga dela e sussurrar: o papai te ama. Meu sangue gelou. Minha respiração falhou. E naquele instante, algo dentro de mim quebrou para sempre. Parte 3. A facada no berço, quando descobri que o filho não era meu. Dizem que a traição é como uma faca. Mas comigo, ela veio embalada em fraldas, choro de bebê, e um sorriso que eu achava que era amor. A gravidez avançava, e eu tentava ser o melhor marido possível. Pintava o quarto do bebê. Lia livros sobre paternidade. Até comecei a escrever cartas para o futuro. Querido filho, hoje senti você chutar pela primeira vez. Eu chorava toda vez que escrevia. Mas Daniel continuava vindo.
Sempre com desculpas, trazer vitamina. Ver se Beatriz precisava de algo. E ela nunca dizia não. Comecei a me sentir um estranho na minha própria casa. Eles trocavam olhares. Cúmplices. Comecei a reparar em detalhes. Mensagens apagadas. Sorrisos automáticos. E uma noite, Beatriz chamou o nome dele. Enquanto dormia ao meu lado. Não consegui dormir mais. No dia seguinte, quando ela saiu para o pré-natal, eu fiz o que nunca pensei que faria. Peguei o celular dela, mãos tremendo, boca seca, e ali estava. As mensagens, os áudios, os planos. Assim que o bebê nascer, a gente conta tudo. Ele não merece saber agora. Vai pagar pensão e pronto. Vai ser perfeito. Um futuro garantido. Sem esforço. Eu desmoronei. Me ajoelhei no chão da cozinha. Sozinho. Sentindo como se o mundo inteiro tivesse rido da minha ingenuidade. Ela chegou pouco depois. Trazia um ultrassom na mão. Disse: "Olha só, amor, já dá para ver o narizinho dele." Eu encarei o papel. Não vi nariz. Não vi bebê. Só vi mentira. Esse filho é do Daniel. Não é? Ela congelou. Tentou rir. Desviou o olhar. Do que você tá falando? Henrique. Mostrei as mensagens. Ela empalideceu. Sentou-se. Tentou negar. Você ia me fazer pagar para vocês viverem como um casal feliz com meu dinheiro. Silêncio. Ela finalmente disse: "Sim, é dele. Mas eu pensei que talvez." Eu não deixei ela terminar. Levantei. Peguei minha aliança. E deixei-a sobre a mesa. Você pensou em você. Só em você. Saí de casa sem rumo. Liguei para o Rodrigo, meu chefe. Disse que precisava de uns dias. Ele conhecia parte da história. Sempre foi um dos poucos que enxergava o que havia por trás do meu silêncio. Fiquei num hotel barato por 2 noites. Olhando para o teto. Me perguntando como amar podia doer tanto. Rodrigo apareceu no 3º dia. Com uma pasta. Você vai precisar disso para proteger o pouco que te restou. Dentro, contatos de advogados. Cópias dos prints. Se ela for capaz de fazer isso com você, ela é capaz de muito mais. E eu decidi. Não seria mais o homem que aceitava calado. Não seria mais o filho esquecido. Nem o marido enganado. Eu seria Henrique. Aquele que voltaria. Não para se vingar com raiva. Mas para recuperar o que era seu. Com coragem. Mas, como sempre, a vida gosta de bater mais uma vez quando você já está caído. E dessa vez, seria no tribunal, onde até meus pais estariam do lado dela. Parte 4 de Traído a Culpado, a justiça distorcida de uma família tóxica. Ser traído dói, mas ser culpado pela traição é uma dor que não tem nome. Quando a audiência foi marcada, achei que seria simples. Ela havia-me traído. Eu tinha provas. Tinha a verdade do meu lado. Mas o que eu não sabia é que às vezes, a verdade não é o suficiente. Entrei no fórum com a cabeça erguida. Meu advogado, o Dr. Elias, me disse para ficar calmo. Ele era experiente, ex-professor de Direito da universidade. Você tem tudo para vencer, Henrique, mas prepare-se, eles vão sujar tudo. E sujaram. Beatriz chegou de mãos dadas com Daniel. Sorrindo. Como se fosse a noiva em seu verdadeiro casamento. Eles não estavam sozinhos. Meus pais estavam com eles. Meu pai, de terno. Minha mãe, com as mãos sobre a barriga da Beatriz. Como se fosse avó orgulhosa. Nenhum olhar para mim. Nada. Quando Beatriz começou a falar, não reconheci a pessoa que estava diante do juiz. Ele era controlador. Impediu que eu trabalhasse. Me isolava. Me fazia sentir como uma prisioneira. E então, ela chorou. Chorou como se tivesse sobrevivido a um pesadelo. E no fundo, o pesadelo era eu. Tentei responder, mas minhas palavras soavam fracas diante do teatro montado por eles. Meus pais confirmaram tudo. Disseram que eu sempre fui temperamental. Desde criança. Muito fechado. Difícil de lidar. Meu irmão. Com aquele olhar de falso arrependimento. Ainda teve a ousadia de dizer:
Eu não planejei me apaixonar por ela. Aconteceu. E eu não podia deixar que ela continuasse sofrendo. Sofrendo. Ela. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim de novo. Mas desta vez, foi diferente. Não era tristeza. Era lucidez. Eu tinha provas. Mas a narrativa deles era mais conveniente. Eu era o homem silencioso. O filho distante. O marido reservado. Era fácil me pintar como o vilão. E mesmo com prints, mensagens, áudios, o juiz decretou o fim do casamento com alimentos compensatórios a favor dela. Além do carro. E parte do meu fundo de investimento. Quando saí da sala, Beatriz passou por mim e disse em voz baixa: agora sim, podemos começar do zero. Como se eu fosse apenas uma etapa incômoda. Um degrau na escada deles. Fui embora sem dizer nada. Mas dentro de mim, algo começou a crescer. Não era ódio. Era sede de justiça. Eu aceitei perder uma batalha. Mas não aceitaria viver como derrotado. Nessa mesma noite, Tiago, meu primo por parte de mãe, me ligou. Ele morava longe, mas tinha visto tudo nas redes sociais. Henrique, você tem ideia do que eles fizeram com você? Eu vi aquilo. Aquilo foi um circo. Você precisa lutar. E foi com essa ligação que tudo começou a mudar. Porque agora, eu não era mais o filho esquecido. Eu era o homem que eles nunca mais conseguiriam controlar. E no momento em que o sucesso bateu à minha porta, adivinha quem voltou para pedir ajuda? Parte 5: O regresso do filho maldito, a hora da vingança silenciosa. Sabe o que é curioso sobre a vida? Quando você está no chão, ninguém te vê. Mas no dia em que você se levanta, todos aparecem. Especialmente, os que te empurraram. Alguns meses depois da audiência, minha vida começou a mudar. Recebi uma promoção inesperada, coordenador nacional de projetos. Novo cargo, novo salário, novo carro. A vida finalmente me recompensava. Postei uma foto simples. Jantar de celebração. Só. E em paz. E foi o bastante para ressuscitar fantasmas. 3 dias depois, minha mãe me ligou. Filho, precisamos conversar. Filho. Ignorei. No dia seguinte, ela apareceu no meu trabalho. Fez escândalo na recepção. Tive que prometer que passaria lá no fim de semana. Parte de mim queria ver o que eles queriam. Outra parte, já sabia. A casa era nova, maior, comprada, provavelmente, com parte da indenização que fui forçado a pagar. O berço do bebê ficava no meio da sala. Minha mãe sorria como se nunca tivesse me negado um só abraço. Meu pai tentava parecer digno. Mas bastou 5 minutos de silêncio para a verdade sair. Daniel perdeu o emprego. A situação tá difícil. O bebê precisa de cuidados. Eles queriam dinheiro. Eu olhava para eles como se fossem estranhos. Pessoas que um dia carregaram meu sangue. Mas nunca o meu valor. E quando fui até a porta para ir embora, dei de cara com Daniel. Ele parecia desconcertado. Me encarou e disse: olha, eu sei que errei. Mas agora somos pais. E precisamos da sua ajuda. Seja homem. Seja irmão. A risada que saiu de mim foi involuntária. Irônica. Seca. Vocês escolheram a família de vocês. Agora arquem com ela. Se precisarem, o sinal da esquina sempre tem alguém com uma moeda. Ele tentou-me segurar pelo braço. Xingou. Disse que eu era egoísta. Mesquinho. Minha mãe chorava. Meu pai pedia calma. Mas naquele momento, eu só via teatro de interesse. Peguei minha chave. Dei as costas. Deixei-os ali, na chuva. Pela primeira vez. Fui eu quem abandonou. Quando contei o que aconteceu. Carolina, minha colega do trabalho e única pessoa que sabia de tudo, disse: eles não querem você. Querem sua conta bancária. E ela estava certa. Pensei que ali acabava tudo. Mas não. Dias depois, recebi uma intimação. Beatriz queria aumentar a pensão. E dessa vez, ela vinha com o apoio jurídico da minha própria família. Mas agora, eu não era mais o mesmo homem da primeira audiência. E eles estavam prestes a descobrir isso. Parte 6: O silêncio final.
quando a justiça enfim é feita. Há um tipo de silêncio, que não é ausência de som, é presença de justiça. O silêncio, quando a verdade finalmente fala mais alto. Eu sabia que Beatriz ia tentar de novo. E dessa vez, com um novo advogado, novas testemunhas, e os mesmos velhos aliados, meus pais. Mas eu também tinha mudado. Com a ajuda do Dr. Elias e da Carolina. Juntei todas as provas. Prints, áudios, depoimentos em vídeo dos colegas de trabalho, que viram Beatriz e Daniel se encontrando às escondidas. Até mesmo Tiago, meu primo distante, concordou em testemunhar. Eu vi tudo de fora. Henrique, tá na hora de alguém dizer a verdade por você. No dia da nova audiência. Cheguei calado, sem gravata, sem sorrisos, apenas com a serenidade de quem não tem mais nada a esconder. Beatriz começou seu discurso ensaiado. Henrique foi ausente, frio, nunca aceitou meu filho, e como sempre, lágrimas. Mas dessa vez, eu não fiquei calado. Pedi a palavra, mostrei as mensagens, os vídeos, as testemunhas. É pela primeira vez. O juiz me ouviu. Beatriz empalideceu. Daniela baixou a cabeça. Meus pais, pela primeira vez, não disseram nada. Não porque entenderam, mas porque sabiam que não podiam mais mentir. A decisão foi clara. Nenhum aumento de pensão. Cancelamento dos pagamentos anteriores. E o mais importante, o fim de qualquer vínculo judicial entre eu e aquela família. Saí do tribunal em silêncio. Mas dentro de mim, havia festa. Não por vencer, mas por, finalmente, me libertar. Quando estava entrando no carro, vi minha família me esperando na calçada. Meu pai cruzou os braços. Minha mãe chorava. Daniel veio na minha direção. Você acabou com tudo. Eu respirei fundo. E respondi: não. Vocês acabaram comigo. Eu só estou devolvendo o que sobrou. Entrei no carro. Liguei o rádio. Pela primeira vez em anos. Não me senti culpado por proteger a mim mesmo. Hoje moro sozinho. Tenho paz. Tenho silêncio. E finalmente, tenho identidade. Ainda não sei o que o futuro guarda. Mas sei que ele não pertence mais a quem tentou me destruir. E você? Já teve que cortar laços com quem dizia te amar, mas só sabia te usar? Conta para mim nos comentários. E lembre-se, silêncio também é resposta. Mas só quando vem depois de justiça.